O que Padre Pio revelou sobre as almas. Após a morte, vai mudar sua forma de viver o luto. Pergunto a você, que lê ou escuta agora com o coração apertado: o que acontece com quem amamos depois que morre? Essa pergunta nos persegue nas noites insones, nas fotos que guardamos, nas datas que doem. E é exatamente a partir dela que precisamos ouvir aquilo que Padre Pio, com sua vida marcada pela cruz e pela oração, nos deixou como luz para caminhar o luto de um modo diferente. Não para tirar a dor, mas para transformar o sentido dela. Padre Pio de Pietrelcina foi um frade capuchinho do sul da Itália, homem de profundo silêncio e oração, que viveu entre o fim do século XIX e meados do século XX. Conhecido pelos estigmas, as chagas que lembravam as feridas de Cristo, e por experiências místicas como a leitura de consciências e, em relatos, a bilocação, ele tornou-se para muitos testemunha de uma realidade além dos olhos. Importante lembrar desde já, as experiências de Padre Pio são dons privados, ligados à sua santidade e missão. A Igreja as acolheu com prudência e carinho, mas nunca como substitutas da doutrina pública. Ainda assim, o que ele revelou sobre a vida após a morte ecoa ao encontro do que a tradição católica sempre ensinou. E isso pode mudar a forma como você vive o luto. Se esta mensagem está falando ao seu coração, inscreva-se no canal, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Quando pensamos em morte, a imagem que surge com mais força nem sempre é religiosa. É a sensação de abandono, de interrupção de histórias. Padre Pio, porém, afirmava que a morte é antes de tudo uma passagem, uma porta que se abre. A alma não se extingue. O que muda é a condição em que ela se encontra para ver a realidade. Essa é a primeira grande consolação. O vínculo de amor que nos une não é rasgado pela morte. Existe continuidade. O que nós somos, em essência, persiste. Para aprofundar, precisamos distinguir com simplicidade duas experiências que a tradição cristã nomeia: a visão beatífica, que é a contemplação plena de Deus no céu, e o processo de purificação que chamamos de purgatório. Padre Pio não inventou essas categorias. Suas descrições, quando relatadas, dialogam com séculos de experiência teológica. O que ele dizia de modo recorrente é que as almas que alcançam o céu experimentam uma paz e uma compreensão tão completas que passam a ver a história humana com os olhos de Deus. Não é que elas esquecem o que deixaram, mas, imersas na luz divina, compreendem o sentido mais pleno das coisas. Por isso, muitas almas santas, segundo relatos, continuam intercedendo por nós, participando da comunhão dos santos. As almas em processo de purificação vivem uma realidade distinta. Não se trata de um castigo arbitrário, mas de uma purificação do amor. O apego ao pecado, as feridas que não foram curadas em vida, não permitem à alma a fruição plena de Deus. Padre Pio falou, em diversas ocasiões, sobre o desejo intenso das almas purgantes de se reunirem a Deus e, ao mesmo tempo, da sua saudade e preocupação pelos que ficaram. Elas sofrem por estarem privadas da visão plena de Deus e, muitas vezes, por saberem que poderiam ser ajudadas pelas orações dos vivos. Este sofrimento, porém, não é descrito por ele em termos gráficos ou sensacionalistas. É apresentado como uma distância dolorosa, uma ânsia de amor e de comunhão que só a misericórdia divina pode completar. Uma consequência prática e libertadora desse ensinamento é a responsabilidade do vivo. Nós podemos, por meio das nossas orações, missas oferecidas, rosários e obras de caridade, colaborar com a misericórdia divina em favor das almas. Padre Pio incentivava os fiéis a ofertarem missas e orações em intenção dos falecidos. Não porque tal prática compre a salvação, nada substitui a graça de Deus, mas porque a comunhão entre os membros do corpo de Cristo
é real. Quando rezamos e oferecemos um sacrifício, unimos nossa pequena oferta ao sacrifício supremo de Cristo. E isso alcança frutos que ultrapassam nosso olhar imediato. Dizer isso é dizer com humildade que a caridade e a oração são instrumentos confiáveis da providência. Permita-me agora contar 2 histórias curtas para ilustrar como esses ensinamentos podem tocar a vida concreta, sem cair no sensacionalismo. Havia em uma paróquia do interior uma mulher chamada Ana, mulher simples, mãe dedicada. Seu marido morrera de repente, anos antes, e o luto a acompanhasse como sombra. Ana ouviu falar de Padre Pio por um boletim, e guiada por uma fé tênue, passou a oferecer semanalmente uma pequena missa em intenção do esposo. Com o tempo, sentiu menos angústia. Não porque os traços da saudade desapareceram, mas porque começou a compreender que podia amar de um modo novo, rezando, praticando obras de misericórdia em nome dele e alimentando a esperança de que a união espiritual permanecia. Em sonhos, certa noite, teve a impressão de que seu marido lhe sorria de uma maneira diferente, como se dissesse: "Continua, que estou bem e conto com tuas orações." Era um consolo sutil, não uma prova científica, mas suficiente para transformar a solidão em missão. Ana não buscou sinais obsessivamente. Ela trocou a pergunta: "Ele me vê?" pela atitude: "O que posso fazer por ele agora?" A outra história fala de Juliana, uma jovem que perdeu um filho na adolescência. A dor era insuportável. Em sua busca por sentido, ouviu testemunhos sobre a confiança de Maria e dos santos. Juliana, ao invés de procurar práticas estranhas ou mediúnicas, entregou a dor na confissão, multiplicou sua participação na Eucaristia e fundou um pequeno grupo de oração e apoio para mães enlutadas. Aos poucos, percebeu que a memória do filho ganhava forma sacramental. As orações, as obras realizadas em seu nome eram gestos de amor que pareciam atravessar o véu da morte. Numa missa, enquanto ofereciam intenções, sentiu uma paz que não apagou o sofrimento, mas o redesenhou. Ela entendeu que o luto podia ser, por assim dizer, uma via de santificação, se orientado pela fé e pela caridade. Essas histórias não devem ser tomadas como garantias de sinais ou de fenômenos espetaculares. Servem para mostrar que a notória doutrina e as vivências relatadas por figuras como Padre Pio podem oferecer caminhos práticos de consolação. É natural, diante de relatos sobre sinais, sonhos, perfumes inexplicáveis, presenças sentidas, querer agarrar cada indício como prova. Padre Pio e a tradição cristã, porém, chamam a prudência. Sinais sutis podem ocorrer e, quando ocorrem, costumam trazer consolo, mas não devem virar busca obsessiva. Há 2 razões claras para isso. Primeiro, porque buscar sinais pode nos abrir a práticas que a fé rejeita, como o espiritismo ou a mediação por oculta. Segundo, porque a obsessão por sinais pode nos prender a uma curiosidade que nos afasta da raiz do que salva: a oração, os sacramentos e a caridade. A mensagem é clara: não ponha a sua paz nas aparições, mas no Cristo presente na Eucaristia e no serviço concreto ao próximo. Padre Pio também advertia contra qualquer tipo de manipulação do sobrenatural. Ele viveu em humildade, reconhecendo que suas experiências eram um dom para a missão sacerdotal, não para alimentar a curiosidade dos fiéis. Assim, se você recebe algo, um sinal, um sonho, uma intuição, teste-o na fé e na razão. Consulte um diretor espiritual, fale com um pároco, não se isole. A comunhão da igreja é a salvaguarda contra o erro e a tentação. Voltando ao cerne prático, o que fazer hoje, enquanto enlutado, à luz do que Padre Pio ensinou e do que a igreja recomenda? Espaços concretos, simples, acessíveis para transformar o luto em ação de amor. Primeiro, ofereça missas em intenção dos falecidos.
A Eucaristia é centro e fonte da vida cristã. Oferecer uma missa é unir o sofrimento e a memória do falecido ao sacrifício de Cristo. Padre Pio incentivava não apenas as orações privadas, mas especialmente a participação da comunidade na missa por aqueles que partiram. Se puder, procure celebrar missas em datas significativas. Se não for possível celebrar pessoalmente, peça ao pároco, participe espiritualmente e acompanhe com a oração do coração. Segundo, reze o rosário em família ou em grupo. O rosário é a oração mariana que nos ajuda a meditar os mistérios da vida de Cristo e da esperança cristã. Rezar em família cria memória comunitária e ajuda a transformar a saudade em rede, em intercessão mútua. Terceiro, faça confissão regularmente. A reconciliação é instrumento de cura interior. Cuidar da própria alma, mantendo-a em estado de graça, é a melhor maneira de interceder pelos outros. Padre Pio foi apóstolo da confissão. Via nela um caminho para a paz. Quarto, pratique obras de misericórdia em memória do ente querido. Doar tempo, compartilhar recursos, visitar um doente, ajudar uma família em necessidade. Ações concretas são oferendas que, segundo a tradição, podem beneficiar as almas e certamente curam o coração do enlutado ao transformar a dor em serviço. Quinto, ofereça intenções e presença filial. Lembre-se, a comunhão dos santos implica reciprocidade. As almas no céu intercedem por nós. As almas no purgatório contam com nossas orações. Fazer dela um hábito, um rosário mensal, um recolhimento em memória, é criar um elo vivo entre as gerações. Sexto, evite práticas que prometam contato com o falecido por meios contrários à fé. Não recorra a médiuns, sessões espíritas ou rituais ocultos. A estrada cristã passa pelo diálogo com Deus na oração, pelos sacramentos e pela Igreja. Tudo que promete facilidade sem Jesus é caminho perigoso para a alma e para o coração. Enquanto você põe essas atitudes em prática, é preciso manter uma atitude interior, que Padre Pio repetia: a humildade e a confiança na misericórdia de Deus. A dor do luto é legítima. A fé não elimina o sofrimento, mas o ilumina. Ao aceitar a limitação humana, a impossibilidade de controlar tudo, você se abre à confiança de que a providência divina age também por meio das suas ofertas. Isso não transforma a perda em algo agradável, transforma o luto em forma de amor que permanece ativa. Ainda uma dimensão que costuma ser esquecida. Como vivemos a memória dos mortos, influenciará a comunidade presente. Quando uma família decide viver a perda como memória santa, promovendo gestos de caridade, continuando projetos do falecido, instituindo orações regulares em sua intenção, a dor individual ganha sentido coletivo. A comunidade é curada lentamente porque aprende a amar sem possuir, a recordar sem paralisar. Padre Pio via na caridade oferecida pelos vivos uma participação real na obra salvífica. Assim, a melhor homenagem que podemos dar aos que partiram é cultivar a santidade em nossa própria alma. Algumas perguntas frequentes merecem resposta direta, pois fermentam a ansiedade de muitos enlutados. Primeiro, eles nos veem? Segundo, eles sofrem por nós? Terceiro, o que dizer aos que duvidam? Sobre o primeiro, as almas, segundo relatos e a teologia, têm consciência espiritual. Como veem, entretanto, é diferente. As almas no céu veem segundo Deus. As do purgatório têm um conhecimento mais limitado e doloroso. Isso significa que a visão não é meramente física, mas espiritual, e que não devemos insistir em imagens grosseiras de olhar. Sobre o segundo, sim, as intenções e as orações dos vivos são relevantes, não como mágica, mas como expressão da comunhão e da caridade.
Quanto ao terceiro, a dúvida é legítima. A fé amadurece no diálogo com a razão e com a comunidade. Se há ceticismo, busque formação, leitura da tradição e acompanhamento espiritual. A verdadeira resposta cristã não é célebre por espetacularismo, mas por coerência de vida. Quero agora oferecer uma reflexão que toca o ponto mais profundo da mudança que Padre Pio propõe. O luto deixa de ser meramente receptáculo de dor e se torna, se não entendido mal, um chamado à conversão. Quando a perda nos ensina a colocar Deus no centro, a reconciliar relações, a perdoar e a amar mais radicalmente, então a morte, paradoxalmente, revela o que é mais essencial na vida. Padre Pio viveu essa lógica. A cruz que o marcou tornou-se para ele porta de comunhão com os misteriosos desígnios de Deus. Não se trata de romantizar a dor, mas de transformá-la em força de amor. Esse é o clímax prático de tudo o que descrevemos. Você pode transformar sua dor em missão. Em vez de gastar energia procurando sinais que confirmem uma presença, invista em gestos que constituem presença. Ofereça missas, reze o rosário, reconcilie-se com parentes, doe tempo, ensine seus filhos a rezar pelas almas, estabeleça obras em memória. Estas são as ações que mais provavelmente tocarão o coração de Deus e, por consequência, beneficiarão os que partiram. É nessa mudança de postura, do passivo para o ativo, do olhar para fora para o cuidado do que está dentro, que reside a promessa do título. O que Padre Pio revelou muda a forma de viver o luto, porque converte a tensão em entrega, a saudade em oração, a impotência em responsabilidade carinhosa. Antes de encerrar, mais duas advertências práticas e amorosas. Não se compare com outros enlutados. Cada caminho de dor é único e pede compaixão. Não tenha pressa em superar o luto. A pressa pode ser fuga. E, por fim, não transforme a fé num aparelho de controle emocional. Fé não é ferramenta para garantir sinais. É comunhão com Cristo que dá sentido às perdas. Se você está passando por uma perda agora, aqui vão duas ações concretas que pode tomar ainda hoje. Ofereça uma missa em intenção da pessoa falecida. Procure a paróquia, converse com o pároco e peça essa intenção. E reúna pessoas queridas para rezarem um rosário pela alma dela. Esses gestos, segundo a tradição que Padre Pio seguiu e ensinou, são pontes de amor entre os vivos e os mortos. Eles não asseguram milagres sensacionais, mas abrem espaço para a graça agir nas maneiras que Deus conhece. Por fim, reafirmo o centro dessa mensagem. O que Padre Pio revelou sobre as almas após a morte vai mudar sua forma de viver o luto, porque nos dá um novo horizonte. Menos de medo, mais de responsabilidade, menos de curiosidade por sinais, mais de compromisso com a oração e com a caridade. Menos de isolamento, mais de comunhão. O santo não prometeu fórmulas mágicas. Convidou ao amor e à fidelidade aos sacramentos. E é nesse caminho, humilde e esperançoso, que a dor encontra sentido. Se esta palavra tocou você, convido-o a um gesto prático agora. Clique no link na descrição para se unir à nossa corrente de oração ou para inscrever a intenção de uma missa por quem você ama. Junte-se a nós nesta rede de amor. Ofereça hoje uma oração, uma missa, um ato de caridade em memória do seu ente querido. Que a certeza da comunhão dos santos console seu coração. Que a Eucaristia seja o alimento que sustenta sua esperança. Que a Virgem Maria, Mãe do Consolo, o envolva na sua ternura. E lembre-se, a morte não rompe o amor. Vivendo o luto segundo o ensinamento de Padre Pio e da Igreja, você não elimina a saudade, mas transforma-a em missão. O que Padre Pio revelou pode, de fato, mudar sua forma de viver o luto, tornando-o caminho de oração, de caridade e de encontro, até que nos reencontremos na luz sem ocaso.